Fernando Brudel. A dinâmica do capitalismo. Capítulo 3. O tempo do mundo. Nos meus 2 capítulos precedentes, as peças do quebra-cabeça foram apresentadas ou isoladamente ou reagrupadas numa ordem arbitrária pelas necessidades da explicação. Trata-se agora de reconstruir o quebra-cabeça. É esse o objetivo do terceiro e último volume do meu livro, Le Tempo du Monde. O título sugere, por si só, a minha ambição: vincular o capitalismo, sua evolução e seus meios, a uma história geral do mundo. Uma história, quer dizer, uma sucessão cronológica de formas, de experiências. O conjunto do mundo, isto é, entre os séculos XV e XVIII, essa unidade que se desenha e faz sentir progressivamente o seu peso sobre a vida inteira dos homens, sobre todas as sociedades, economias e civilizações do mundo. Ora, esse mundo afirma-se sob o signo da desigualdade. Na imagem atual, países prósperos, de um lado, países subdesenvolvidos, do outro, já em verdadeira, mutantes mutandis, entre os séculos XV e XVIII. É claro, de Jacques Coeur, Jean Bodin, Adam Smith e Keynes, os países prósperos e os países pobres não permaneceram imutavelmente os mesmos. A roda girou. Mas, em sua lei, o mundo praticamente não mudou. Continua, no plano estrutural, repartido entre privilegiados e não privilegiados. Existe uma espécie de sociedade mundial, tão hierarquizada quanto uma sociedade ordinária e que é como a sua imagem ampliada mas reconhecível. Microcosmo e macrocosmo têm, em última análise, a mesma textura. Por quê? É o que tentarei dizer, mas não estou certo de conseguir. O historiador vê mais comodamente os como do que os porquê, e melhor as consequências do que as origens dos grandes problemas. Razão de sobra, bem entendido, para que ele ainda mais se apaixone pela descoberta dessas origens que, tão regularmente, lhe escapam e o desafiam. 1. Uma vez mais, há interesse em fixar o vocabulário. Com efeito, necessitaremos utilizar 2 expressões: economia mundial e economia mundo, a segunda mais importante ainda do que a primeira. Por economia mundial, entende-se a economia do mundo considerada em seu todo, o mercado de todo o universo, como já dizia Sismondi. Por economia mundo, palavra que forjei a partir do vocábulo alemão Weltwirtschaft, entendo a economia de somente uma porção do nosso planeta, na medida em que essa porção forma um todo econômico. Escrevi, já faz tempo, que o Mediterrâneo do século XVI era, por si só, uma Weltwirtschaft, uma economia-mundo, podendo igualmente chamar-se, em alemão, e em Weltfursisch, um mundo em si mesmo. Uma economia-mundo pode se definir como uma tríplice realidade. Ela ocupa um espaço geográfico dado, portanto, tem limites que a explicam e que variam, embora com uma certa lentidão. Ocorrem mesmo, forçosamente, de tempos em tempos, mas a longos intervalos, rupturas. Assim foi após as grandes descobertas do final do século XV. Assim foi em 1689, quando a Rússia, pela mão de Pedro o Grande, abriu-se para a economia europeia. Imaginamos hoje uma franca, total e definitiva abertura das economias da China e da União Soviética. Haveria então uma ruptura dos limites do espaço ocidental, como o que atualmente existe. Uma economia mundo aceita sempre um polo, um centro, representado por uma cidade dominante, outrora uma cidade-estado, hoje uma capital, entenda-se, uma capital econômica, nos Estados Unidos, Nova York, não Washington. Aliás, podem existir, inclusive de modo prolongado, 2 centros simultâneos numa mesma economia mundo. Roma e Alexandria ao tempo de Augusto, Antônio e Cleópatra, Veneza e Gênova ao tempo da Guerra de Chioggia, 1378-1381, Londres e Amsterdão no século XVIII, antes da eliminação definitiva da Holanda. Pois um desses 2 centros acaba sempre por ser eliminado. Em 1929, o centro do mundo, com um pouco de hesitação, passou assim, sem ambiguidade, de Londres para Nova York. Toda a economia mundo se reparte em zonas sucessivas. O núcleo é a região que se estende em torno do centro. As Províncias Unidas, mas não todas as Províncias Unidas, quando Amsterdão domina o mundo no século XVII.
a Inglaterra, mas não toda a Inglaterra, quando Londres, a partir da década de 1780, suplanta definitivamente Amsterdão. Depois vêm as zonas intermediárias, em torno desse núcleo central. Finalmente, muito amplas, as margens que, na divisão de trabalho que caracteriza a economia mundo, são mais subordinadas e dependentes do que participantes. Nessas zonas periféricas, a vida dos homens evoca frequentemente o purgatório, ou mesmo o inferno. E a razão suficiente disso é, realmente, a sua situação geográfica. Estas observações muito rápidas exigiriam, evidentemente, comentários e justificações. O leitor os encontrará no terceiro volume do meu livro, mas poderá formar uma noção exata da questão no livro The Modern World System, de Immanuel Wallerstein, publicado em 1974 nos Estados Unidos e traduzido na França com o título de Le Système du Monde du XVIe siècle à nos jours, editora Flammarion. Pouco importa que eu não esteja sempre de acordo com o autor sobre tal ou tal ponto, até mesmo sobre uma ou duas linhas gerais. Os nossos pontos de vista, quanto ao essencial, são idênticos, ainda que, para Immanuel Wallerstein, não haja outra economia mundo além da Europa, fundada a partir do século XVI somente, enquanto que para mim, muito antes de ter sido conhecido pelo homem da Europa na sua totalidade, desde a Idade Média e mesmo desde a Antiguidade, o mundo estava dividido em zonas econômicas mais ou menos centralizadas, mais ou menos coerentes, ou seja, em várias economias mundos que coexistem. Essas economias coexistentes que só têm entre elas trocas extremamente limitadas situam-se no espaço povoado do planeta, de uma parte e de outra em regiões limítrofes bastante vastas que o comércio, em geral, tem poucas vantagens em atravessar, salvo raras exceções. Até Pedro o Grande, a Rússia e, em si, uma dessas economias mundos, vivendo essencialmente de si mesma e para si mesma. O imenso Império Turco, até o fim do século XVIII, e também uma dessas economias mundos. Em contrapartida, o Império de Carlos V ou de Filipe II, apesar de sua imensidade, não o é. Desde o seu início, está incluído na vasta malha da economia antiga e vivaz constituída a partir da Europa. Pois desde antes de 1492, antes da viagem de Cristóvão Colombo, a Europa, mais o Mediterrâneo, com suas antenas voltadas na direção do Extremo Oriente, é também uma economia mundo, centrada então nas glórias de Veneza. Ela se ampliará com as grandes descobertas, anexará ao Atlântico, suas ilhas e suas margens, depois o interior, lento em conquistar, do continente americano. Multiplicará também seus laços com as economias mundos, ainda autônomas, que constituem então a Índia, a Insulíndia e a China. Ao mesmo tempo, na própria Europa, seu centro de gravidade deslocar-se-á do sul para o norte, para Antuérpia e depois Amsterdão, e não, sublinhe-se, para os centros do Império Hispânico ou Português, Sevilha ou Lisboa. Assim é possível colocar, no mapa e na história do mundo, um decalque transparente onde, para cada época dada, um traço a lápis delimita grosso modo as várias economias mundos. Como essas economias mudam lentamente, temos todo o tempo necessário para estudá-las, vê-las viver e avaliar-lhes o peso. Lentas em deformar-se, elas assinalam uma história profunda do mundo. Essa história profunda somente a citaremos, porquanto o nosso problema consiste unicamente em mostrar de que modo as sucessivas economias mundos, construídas na Europa a partir da expansão europeia, explicam ou não os jogos do capitalismo e sua própria expansão. Não hesitaríamos em dizer desde que essas economias mundos típicas foram as matrizes do capitalismo europeu, depois, mundial. E, em todo caso, a explicação para a qual pretendo encaminhar-me, com bastante prudência e também de um modo bastante lento. 2. Uma história profunda. Não a descobrimos, apenas a trazemos para a luz do dia. Lucien Febvre disse: nós lhe conferimos dignidade e já é muito. O leitor se persuadirá se insisto sucessivamente nas mudanças de centro, as descentragens das economias mundos, depois sobre a divisão de toda a economia mundo em zonas concêntricas.
Toda vez que ocorre uma descentragem, opera-se uma recentragem, como se uma economia mundo não pudesse viver sem um centro de gravidade, sem um polo. Mas essas descentragens e recentragens são raras, o que as reveste ainda de mais importância. No caso da Europa e das zonas que ela anexa, operou-se uma centragem na década de 1380, em benefício de Veneza. Por volta de 1500, houve um salto brusco e gigantesco de Veneza para Antuérpia. Depois, em 1550, 1560, o retorno ao Mediterrâneo, mas desta vez em favor de Gênova. Enfim, por volta de 1590, 1610, uma transferência para Amsterdão, onde o centro econômico da zona europeia se estabilizará por quase 2 séculos. Entre 1790 e 1815 deslocar-se-á para Londres. Em 1929, atravessa o Atlântico e situa-se em Nova York. No relógio do mundo europeu, a hora fatídica terá assim soado 5 vezes e, de cada vez, esses deslocamentos realizaram-se no transcorrer de lutas, de choques, de fortes crises econômicas. De ordinário, é mesmo um mau tempo econômico que acaba por abater o centro antigo, já ameaçado, e confirma o surgimento do novo. Tudo isso, evidentemente, sem regularidade matemática. Uma crise insistente é uma provação que os fortes superam e vencem, os fracos lhe sucumbem. Portanto, o centro não racha a cada golpe. Pelo contrário, as crises do século XVII resultaram, na maioria dos casos, em benefício de Amsterdão. Vivemos hoje, há alguns anos, uma crise mundial que se anuncia forte e duradoura. Se Nova York sucumbir à provação, no que realmente não creio, o mundo deve encontrar ou inventar um novo centro. Se os Estados Unidos resistem, como tudo nos deixa prever, poderão sair mais fortes da experiência, pois que as outras economias correm o risco de sofrer muito mais do que os Estados Unidos em decorrência da conjuntura hostil que atravessamos. Em todo caso, centragem, descentragem, recentragem, parecem usualmente ligadas a crises prolongadas da economia geral. Portanto, é através dessas crises que se deve, sem dúvida, abordar o difícil estudo desses mecanismos de conjunto por meio dos quais a história geral se reconstitui. Um exemplo, observado de perto, nos dispensará de um comentário excessivamente longo. Em consequência de transformações, de acidentes políticos, em virtude, até, da não consolidação do centro do mundo em Antuérpia, o Mediterrâneo inteiro desforrou-se durante a segunda metade do século XVI. O metal branco que, chegando em grandes quantidades das minas da América, passava até então, por prioridade da Espanha na Flandres, pelo Atlântico, tomou, a partir de 1568, o caminho do mar interior e Gênova converteu-se no seu centro redistribuidor. O Mediterrâneo conheceu então uma espécie de renascença econômica, desde o Estreito de Gibraltar até aos mares do Levante. Mas esse século dos genoveses, como se chamou a esse período, durou pouco. A situação deteriora-se e as feiras genovesas de Piacenza, que tinham sido, durante quase meio século, o grande centro de clearing dos negócios europeus, perdem seu importante papel ainda antes de 1621. O Mediterrâneo volta a ser, como era bastante lógico após as grandes descobertas, um espaço secundário, o que continuará sendo por largo tempo. Essa decadência do Mediterrâneo, um século após Cristóvão Colombo, portanto, ao termo de um longo e espantoso período de apogeu, e um dos problemas cruciais por mim levantados no grosso volume que publiquei, há muito tempo, sobre o espaço mediterrâneo. Que data atribuir a esse refluxo? 1610, 1620, 1650? Sobretudo, que processo apontar como responsável? Esta última pergunta, a mais importante, foi resolvida de modo brilhante, em minha opinião, exato, no artigo de Richard T. Rapp, The Journal of Economic History, 1975. Direi de bom grado que um dos mais belos artigos que me foi dado ler desde longa data.
O que nos é provado é que o mundo mediterrâneo, a partir da década de 1570, foi acossado, flagelado, sacudido e pilhado pelos navios e os mercadores nórdicos, e que esses não construíram sua primeira fortuna graças à Companhia das Índias e às aventuras nos 7 mares do mundo. Eles lançaram-se sobre as riquezas armazenadas ao longo do Mediterrâneo e apoderaram-se delas por todos os meios, os melhores e os piores. Inundaram o Mediterrâneo de produtos baratos, quase sempre de péssima qualidade, mas imitando deliberadamente os excelentes têxteis do Sul, ornando-os até com os mundialmente famosos selos venezianos a fim de venderem suas fancaras sob essa etiqueta nos mercados habituais de Veneza. De uma assentada, a indústria mediterrânea perdia, ao mesmo tempo, sua clientela e sua reputação. Imagine-se o que aconteceria se, durante 20, 30 ou 40 anos, países novos tivessem a possibilidade de se impor nos mercados externos ou mesmo internos dos Estados Unidos, vendendo-lhe seus produtos com a etiqueta Made in USA. Em resumo, o trunfo dos nórdicos não teria resultado de uma melhor concepção dos negócios nem do jogo natural da concorrência industrial, embora tivessem sido certamente favorecidos pelo pagamento de salários inferiores, nem ao fato de terem adotado a reforma. A política deles consistiu simplesmente em conquistar o lugar dos antigos ganhadores, sendo a violência um dos recursos usados. Será necessário dizer que essa regra persiste. A partilha violenta do mundo, quando da Primeira Guerra Mundial, denunciada por Lenin, e menos nova do que se acreditava. E não é ainda uma realidade do mundo atual. Aqueles que estão no centro, ou perto do centro, têm todos os direitos sobre os outros. E isso acarreta a segunda questão anunciada. A divisão de toda a economia mundo em zonas concêntricas, cada vez menos favorecidas à medida que se distanciam de seu polo triunfante. O esplendor, a riqueza, a alegria de viver, reúnem-se no centro da economia mundo, em seu núcleo. É aí que o sol da história faz brilhar as cores mais vivas, e é aí que se manifestam os preços altos, os salários altos, os bancos, as mercadorias reais, as indústrias lucrativas, as agriculturas capitalistas. E é aí que se situam o ponto de partida e o ponto de chegada dos extensos tráficos, o afluxo dos metais preciosos, das moedas fortes, dos títulos de crédito. Toda uma modernidade econômica em avanço aí se aloja. O viajante assinala-o quando vê Veneza no século XV, ou Amsterdão no século XVII, ou Londres no século XVIII, ou Nova York hoje. As técnicas de ponta também aí estão, habitualmente, e a ciência fundamental acompanha-as, está com elas. As liberdades aí se alojam, não sendo inteiramente mitos nem inteiramente realidades. Pense-se no que se chamou a liberdade da vida em Veneza, ou as liberdades na Holanda, ou as liberdades na Inglaterra. Esse nível da existência baixa de um tom quando se atinge os países intermediários, esses vizinhos, esses concorrentes, esses émulos do centro. Aí, poucos camponeses livres, poucos homens livres, trocas imperfeitas, organizações bancárias e financeiras incompletas, mantidas frequentemente do exterior, indústrias relativamente tradicionais. Por muito bela que a França pareça ser no século XVIII, o seu nível de vida não se compara com o da Inglaterra. Jean Bull, superalimentado, comedor de carne, calça sapatos. E o francês Jacques Bouillon, franzino, comedor de pão, macilento, envelhecido prematuramente, calça tamancos. Mas como se está longe da França quando se aborda as regiões marginais. Por volta de 1650, para usar um ponto de referência, o centro do mundo e a minúscula Holanda ou, melhor, Amsterdão. As zonas intermediárias, as zonas segundas, são o resto da Europa muito ativa, ou seja, os países do Báltico, do Mar do Norte, a Inglaterra, a Alemanha do Reno e do Elba, a França, Portugal, Espanha, a Itália ao norte de Roma. E as regiões marginais são, ao norte, a Escócia, a Irlanda, a Escandinávia, toda a Europa a leste de uma linha Hamburgo-Veneza, a Itália ao sul de Roma, Nápoles, a Sicília. Enfim, além Atlântico, a América europeizada, margem por excelência. Se situarmos o Canadá e as colônias inglesas da América em seus começos, o Novo Mundo está por inteiro sob o signo da escravatura.
Do mesmo modo, a margem da Europa Central, até a Polônia e além, e a zona da segunda servidão, ou seja, de uma servidão que, depois de ter quase desaparecido como tal no Ocidente, aí foi restabelecida no século XVI. Em resumo, a economia mundo-europeia, em 1650, e a justaposição, a coexistência de sociedades que vão desde a sociedade já capitalista, a holandesa, até as sociedades servis e escravistas, no fundo da escala. Essa simultaneidade, esse sincronismo, fixam todos os problemas ao mesmo tempo. De fato, o capitalismo vive dessa sobreposição regular. As zonas externas alimentam as zonas medianas e, sobretudo, as centrais. E o que é um centro senão a ponta dominante, a superestrutura capitalista do conjunto da construção? Como há reciprocidade das perspectivas, se o centro depende dos abastecimentos provenientes da periferia, esta depende, por sua vez, das necessidades do centro que lhe dita sua lei. No fim de contas, foi a Europa Ocidental quem transferiu e como que reinventou a escravatura, a moeda antiga no âmbito do Novo Mundo e, pelas exigências de sua economia, induziu a segunda servidão na Europa do Leste. Daí o peso da afirmação de Immanuel Wallerstein: o capitalismo é uma criação da desigualdade do mundo. Para desenvolver-se, necessita das conivências da economia internacional. É filho da organização autoritária de um espaço evidentemente desmedido. Não teria progredido de um modo tão pujante num espaço econômico limitado. Talvez não tivesse progredido nada sem o recurso ao trabalho servil de outrem. Essa tese é uma explicação diferente do habitual modelo sucessivo: escravatura, servidão, capitalismo. Postula uma simultaneidade, um sincronismo singular demais para não ser de grande alcance. Mas não explica tudo, não pode explicar tudo. Que mais não seja, sobre um ponto que creio essencial para as origens do capitalismo moderno, quer dizer, o que se passa além das fronteiras da economia mundo-europeia. Com efeito, até o final do século XVIII e ao aparecimento de uma verdadeira economia mundial, a Ásia conheceu, por seu lado, economias mundos solidamente organizadas e exploradas. Penso na China, no Japão, no bloco Índia-Insulíndia, no Islã. É de boa regra afirmar, e é exato, aliás, que se afirme, que as relações entre essas economias e as da Europa são superficiais, que envolvem apenas algumas mercadorias de luxo, pimentas, especiarias e seda, em particular, trocadas contra espécies monetárias, e que o todo pouco conta em face das massas econômicas em presença. Sem dúvida, mas essas trocas restritas e soitizantes superficiais são aquelas que se reserva, de cada lado, o grande capital, e isso tampouco é, não pode ser, um acaso. Chego mesmo a pensar que toda a economia mundo se manipula frequentemente desde fora. A grande história da Europa o diz com insistência, e ninguém pensa que ela esteja errada em colocar em destaque a chegada de Vasco da Gama a Calicut, em 1498, a escala do holandês Cornelius Outman em Bantam, a grande cidade de Java, em 1595, a vitória de Robert Clive em Placer, em 1757, que entrega Bengala à Inglaterra. O destino tem botas de 7 léguas. Atinge muito longe. 3. Já falei de uma sucessão de economias mundos na Europa, a propósito dos centros que as criaram e animaram, uma após outra. Assinale-se que, até por volta de 1750, esses centros dominadores foram sempre cidades, ou cidades-estados. Porquanto se pode muito bem dizer que Amsterdão, que domina o mundo da economia ainda em meados do século XVIII, foi a última das cidades-estados, das polis da história. Por trás dela, as Províncias Unidas exercem apenas uma sombra de governo. Amsterdão reina sozinha, farol luminoso que se vê do mundo inteiro, desde o Mar das Antilhas até as costas do Japão. Pelo contrário, em meados do século das luzes começa uma era diferente. Londres, a nova soberana, não é uma cidade-estado, é a capital das Ilhas Britânicas que lhe fornecem a força irresistível de um mercado nacional. Portanto, duas fases: as criações e dominações urbanas, as criações e dominações nacionais.
Tudo isso a ser visto muito rapidamente, não só porque o leitor está ao corrente desses fatos conhecidos, não só porque já falei deles, mas também porque, a meus olhos, somente importa o conjunto desses fatos conhecidos, pois é a respeito desse conjunto que o problema do capitalismo se põe e se esclarece de maneira bastante nova. A Europa terá, sucessivamente, até 1750, gravitado em torno de cidades essenciais, transformadas por seu próprio papel em monstros sagrados. Veneza, Antuérpia, Gênova, Amsterdão. Entretanto, nenhuma cidade dessa ordem domina ainda a vida econômica no século XIII. Não que a Europa não seja já uma economia mundo estruturada, organizada. O Mediterrâneo, conquistado por um tempo pelo Islã, foi reaberto ao cristão e o comércio de Levante oferece ao Ocidente essa antena longínqua e prestigiosa sem a qual não existe, sem dúvida, economia mundo digna desse nome. Duas regiões pilotos se individualizaram nitidamente: a Itália ao sul, os Países Baixos ao norte. E o centro de gravidade do conjunto estabilizou-se entre essas duas zonas, a meio caminho, nas feiras de Champagne e de Brie, essas feiras que são cidades artificiais adicionadas a uma quase grande cidade, Troyes, e a 3 cidades secundárias, Provins, Bar-sur-Aube e Lagny. Seria um exagero dizer que esse centro de gravidade situa-se no vazio, tanto mais que não se encontra muito distante de Paris, então uma grande praça comercial no pleno fulgor da monarquia de São Luís e do excepcional brilhantismo de sua universidade. Giuseppe Tofani, historiador do humanismo, não se enganou em seu livro, com um título característico: E o Secolo Senza Roma, entenda-se o século XIII, durante o qual Roma perdeu, em benefício de Paris, seu reinado cultural. Mas é perfeitamente óbvio que o brilho de Paris, nesse tempo, tem algo a ver com as feiras ruidosas e ativas de Champagne, lugar quase contínuo de encontros internacionais. Os panos e têxteis do norte, dos Países Baixos lato sensu, vasta nebulosa de oficinas familiares que trabalham a lã, o cânhamo, o linho, desde as margens do mar até aos Zuiderzee, são trocados pela pimenta, as especiarias e o dinheiro dos mercadores e prestamistas italianos. Essas trocas restritas de produtos de luxo são suficientes, entretanto, para pôr em marcha um enorme aparelho de comércio, de indústrias, de transportes e de crédito, e a fazer dessas feiras o centro econômico da Europa da época. O declínio das feiras de Champagne é marcado, com o fim do século XIII, por razões diversas. A realização de uma ligação marítima direta entre o Mediterrâneo e Bruges desde 1297, o mar leva melhor sobre a terra. A valorização da via norte-sul das cidades alemãs, pelo Simplon e o Saint-Gothard. A industrialização, enfim, das cidades italianas. Elas não se contentavam mais em tingir os panos crus do norte. Doravante fabricamos, e a arte dela lana ganha impulso em Florença. Mas, sobretudo, a grave crise econômica que não tarda em acompanhar a tragédia da peste negra, no século XIV, vai desempenhar seu papel habitual. A Itália, a parceira mais poderosa das trocas de Champagne, sairá triunfante da provação. Ela tornou-se, ou voltou a ser, o centro indiscutível da vida europeia. Vai encarregar-se de todas as trocas entre norte e sul, e, além disso, as mercadorias que lhe chegam do extremo oriente pelo Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e as caravanas do Levante, abrem-lhe a priori todos os mercados da Europa. Na verdade, o primado italiano se dividirá por muito tempo entre 4 cidades poderosas: Veneza, Milão, Florença e Gênova. Somente após a derrota de Gênova, em 1381, e que começa o longo reinado, nem sempre tranquilo, de Veneza. Durará, entretanto, mais de um século, por todo o tempo em que Veneza dominar as praças do Levante, e atuará como redistribuidora principal, para a Europa inteira que a visita pressurosa, dos produtos mais procurados que chegavam do extremo oriente. No século XVI, Antuérpia suplanta a cidade de São Marcos. É que ela tornou-se o entreposto da pimenta que Portugal importa em grandes quantidades via Atlântico e, por conseguinte, o porto do Escalda, onde os portugueses estabeleceram sua feitoria na Flandres, converteu-se no enorme centro, dominando o tráfego do Atlântico e da Europa do Norte.
Subsequentemente, diversas razões políticas, cuja explicação seria demasiado longa e que estão ligadas à Guerra dos Espanhóis nos Países Baixos, darão o posto dominante a Gênova. A fortuna da cidade de São Jorge não se baseia, quanto a ela, no comércio de Levante mas no do Novo Mundo, no comércio de Sevilha e nos caudais de prata provenientes das minas americanas, de que ela se tornou o redistribuidor europeu. Enfim, Amsterdão põe todos de acordo. Sua longa preponderância, mais de século e meio, exercida desde o Báltico ao Levante e as Molucas, depende essencialmente de seu incontestado controle das mercadorias do norte, por um lado, e, por outro, das especiarias finas, canela, cravo, etc., de que os holandeses encamparam rapidamente todas as fontes de suprimento no Extremo Oriente. Esse quase monopólio permitiu a Amsterdão jogar um pouco por toda a parte a seu modo. Mas deixemos essas cidades-impérios para chegar rapidamente ao grande problema dos mercados nacionais e das economias nacionais. Uma economia nacional e um espaço político transformado pelo Estado, em virtude das necessidades e inovações da vida material, no espaço econômico coerente, unificado, cujas atividades podem encaminhar-se em conjunto numa mesma direção. Somente a Inglaterra terá realizado precocemente essa façanha. A seu respeito, fala-se de revoluções agrícola, política, financeira, industrial. Cumpre acrescentar a essa lista, dando-lhe um nome que se queira, a revolução que criou o seu mercado nacional. Otto Inze, criticando Sombart, foi um dos primeiros a sublinhar a importância dessa transformação, a qual decorre da abundância relativa, num território bastante exíguo, dos meios de transporte, somando-se a cabotagem marítima à rede compacta de rios e canais e as numerosas viaturas e animais de carga. Por intermédio de Londres, as províncias inglesas trocam seus produtos e os exportam, tanto mais que o espaço inglês foi desde cedo liberado de suas alfândegas e seus pedágios internos. Finalmente, a Inglaterra realizou sua união com a Escócia em 1707, com a Irlanda em 1801. A façanha, pensará o leitor, já tinha sido realizada pelas Províncias Unidas, mas seu território era minúsculo, incapaz até de alimentar sua população. Esse mercado interno não entra nos cálculos dos capitalistas holandeses, inteiramente voltados para o mercado externo. Quanto à França, defrontou-se com obstáculos demais. Seu atraso econômico, sua imensidade relativa, sua renda pro capite demasiado frágil, suas ligações internas difíceis e, para terminar, uma centragem imperfeita. Portanto, um país excessivamente vasto em relação aos transportes da época, excessivamente diverso e desorganizado. Edward Fox, num livro que causou grande alarido, não teve dificuldade em mostrar que havia, pelo menos, duas Franças, uma marítima, viva, flexível, sacudida pelo impulso econômico do século XVIII, mas que está pouco vinculada ao hinterland, todas as suas atenções voltadas para o mundo exterior, e a outra continental, presa à terra, conservadora, habituada aos estreitos horizontes locais, inconsciente das vantagens econômicas de um capitalismo internacional. E foi esta segunda França que teve regularmente em suas mãos o poder econômico. Tanto mais que o centro governamental do país, Paris, no interior rural, nem mesmo a capital econômica da França. Esse papel foi desempenhado por muito tempo por Lyon, desde o estabelecimento de suas feiras em 1461. Esboçou-se no final do século XVI um movimento a favor de Paris, mas não teve seguimento. Só depois de 1709 e da bancarrota de Samuel Bernard e que Paris se torna o centro econômico do mercado francês e que este, após a reorganização da Bolsa de Paris, em 1724, começa a desempenhar o seu papel. Mas e tarde, e o motor, embora ganhe embalo na época de Luís XVI, não chega a animar, a subjugar a totalidade do espaço francês. A Inglaterra teve um destino diverso e muito mais simples. Só havia um centro, Londres, centro econômico e político desde o século XV que, formando-se rapidamente, modela ao mesmo tempo o mercado inglês de acordo com as suas conveniências, ou seja, as conveniências dos grandes comerciantes locais.
Por outra parte, a sua insularidade ajudou a Inglaterra a separar-se de outrem, a desprender-se da ingerência do capitalismo estrangeiro. Assim aconteceu em face de Antuérpia, graças a Thomas Gresham, em 1558, com a criação da Stock Exchange Bolsa de Valores. Assim aconteceu com a Liga Hanseática, quando do encerramento do Stadthof, em 1597, e da revogação dos privilégios de seus antigos hóspedes. Assim aconteceu em face de Amsterdão, desde o primeiro Navigation Act de 1651. Nessa época, Amsterdão domina o essencial do comércio europeu. Mas a Inglaterra dispunha contra ela de um meio de pressão. Os veleiros holandeses têm, com efeito, a necessidade constante, dado o regime de ventos dominantes, de fazer escala nos portos ingleses. É o que explica, sem dúvida, que a Holanda tenha aceitado da Inglaterra medidas protecionistas que não aceitou de mais ninguém. Em todo caso, a Inglaterra soube proteger o seu mercado nacional e a sua indústria nascente melhor do que qualquer outro país da Europa. A vitória inglesa sobre a França, lenta em afirmar-se, precoce em detonar. Em minha opinião, desde o Tratado de Utrecht, em 1713, atinge o seu auge em 1786, o Tratado de Eden, e torna-se triunfal em 1815, vitória de Waterloo. Com o advento de Londres, foi virada uma página da história econômica da Europa e do mundo, pois o estabelecimento da preponderância econômica da Inglaterra, preponderância que se estende também à liderança política, marca o fim de uma era multissecular, a das economias de conduta urbana e não menos a das economias mundos que, apesar do impulso e das cobiças da Europa, teriam sido incapazes de englobar o resto do universo. O que a Inglaterra logrou às custas de Amsterdão não foi somente o recomeço das antigas proezas, mas a sua superação. Essa conquista do universo foi difícil, cortada de incidentes e de dramas, mas a preponderância inglesa manteve-se, superou os obstáculos. Pela primeira vez, a economia mundial europeia, abalando as outras, vai pretender dominar a economia mundial e identificar-se com ela através de um universo onde todo e qualquer obstáculo se apagará diante do inglês, ele primeiro, mas também diante do europeu. Isso até 1914. André Seifert, que, nascido em 1875, tinha 25 anos no início do nosso século, recordava com delícia, muito mais tarde, num mundo eriçado de fronteiras, que tinha feito então a volta ao mundo portando como único documento de identidade, o seu cartão de visita. Milagre da Pax Britânica, da qual, evidentemente, um certo número de homens pagava o preço. 4. A Revolução Industrial Inglesa, de que nos falta falar, foi, para a preponderância da ilha, um banho de rejuvenescimento, um novo convênio com a potência. Mas não se assustem, não vou lançar-me irrefletidamente nesse enorme problema de história que, na verdade, chega até nós, assedia-nos. A indústria está sempre à nossa volta, sempre revolucionária e ameaçadora. Tranquilizem-se. Pretendo apenas expor os primórdios desse enorme movimento e cuidarei bem de não me lançar nas brilhantes controvérsias em que mergulham os historiadores anglo-saxônicos, eles, em primeiro lugar, e os outros. Aliás, o meu problema é irrestrito. Quero assinalar em que medida a industrialização inglesa se harmoniza com os esquemas e modelos que desenhei e em que medida ela se integra à história geral do capitalismo, já tão rico em golpes teatrais. Precisemos que a palavra revolução e aqui, como sempre, é empregada numa acepção contrária. Uma revolução, segundo a etimologia, e o movimento de uma roda, de um astro que gira, um movimento rápido. Desde o instante em que começa, sabe-se que está fadado a terminar bastante depressa. Ora, a Revolução Industrial foi, por excelência, um movimento lento e, em seus começos, pouco discernível. O próprio Adam Smith viveu no meio dos primeiros sinais dessa revolução sem se aperceber disso. Que a revolução tenha sido muito lenta, portanto, difícil, complexa, não o explica o tempo presente. Sob os nossos olhos, uma parte do terceiro mundo industrializa-se, mas com uma dificuldade inaudita, com inúmeros fracassos e uma morosidade que parece a priori anormal. Uma vez, e o setor agrícola que não acompanhou a modernização, ou a escassez de mão de obra qualificada,
ou a demanda do mercado interno revelou-se insuficiente. Outra vez, os capitalistas locais preferiram aos investimentos no país colocar o dinheiro no exterior, em negócios mais seguros e mais lucrativos. Ou o Estado revelou ser esbanjador ou prevaricador. Ou a técnica importada e inadaptada, ou custa muito caro e pesa sobre o preço de custo. Ou as importações necessárias não são compensadas pelas exportações. O mercado internacional, por este ou aquele motivo, revelou-se hostil, e sua hostilidade teve a última palavra. Ora, todas essas transformações produzem-se quando a revolução IA não tem que ser inventada, quando os modelos estão à disposição de todo o mundo. Portanto, a priori, tudo deveria ser fácil. E nada funciona facilmente. De fato, a situação de todos esses países não lembra muito mais o que se passou antes da experiência inglesa, ou seja, o fracasso de tantas revoluções antigas, virtualmente possíveis no plano técnico. O Egito ptolemaico conhecia a força do vapor de água, mas só servia como divertimento. O mundo romano dispunha de um vasto acervo técnico e tecnológico que, por mais de uma vez, terá atravessado, sem que o notassem, os séculos da Alta Idade Média, para reviver nos séculos XII e XIII. Nesses séculos de renascença, a Europa aumenta de um modo fantástico suas fontes de energia, multiplicando os moinhos de água, que Roma tinha conhecido, e os moinhos de vento. É já uma revolução industrial. Parece que a China descobriu no século XIV a fundição a coque, mas essa revolução virtual não teve continuidade alguma. No século XVI, todo um sistema de elevação, bombeamento e esgotamento de água é instalado nas minas profundas, mas essas primeiras fábricas modernas, usinas avant la lettre, depois de terem seduzido o capital, serão rapidamente vítimas das leis dos rendimentos decrescentes. No século XVII, o uso do carvão mineral ampliou-se na Inglaterra, e John Neff teve razão em falar, a esse respeito, de uma primeira revolução inglesa, mas uma revolução incapaz de se propagar e de acarretar grandes transformações. Quanto à França, os sinais de um progresso industrial são nítidos no século XVIII. As invenções técnicas sucedem-se e a ciência fundamental é, pelo menos, tão brilhante quanto a lei mancha. Mas, enfim, é na Inglaterra que são dados os passos decisivos. Aí tudo se processou como que naturalmente, e é esse o problema apaixonante que apresenta a primeira revolução industrial do mundo, a maior cesura da história moderna. Mas por que a Inglaterra? Os historiadores ingleses estudaram tanto esses problemas que o historiador estrangeiro perde-se facilmente no meio de controvérsias que ele compreende, uma de cada vez, mas cuja soma em nada simplifica a explicação. A única coisa segura é que as explicações fáceis e tradicionais foram descartadas. A tendência é, cada vez mais, para considerar a Revolução Industrial como um fenômeno de conjunto, e um fenômeno lento que implica, por conseguinte, origens longínquas e profundas. Se nos reportarmos aos crescimentos difíceis e caóticos de que falei há um instante, nas zonas mal desenvolvidas do mundo de hoje, não é surpreendente que o boom da revolução pela máquina inglesa, da primeira produção em massa, tenha podido desenvolver-se no final do século XVIII e prosseguido durante o século XIX como um fantástico crescimento nacional, sem que em nenhuma parte o motor enguice, sem que em nenhuma parte se produzam estrangulamentos. Os campos ingleses esvaziaram-se de homens, sem que deixassem de manter sua capacidade de produção. Os novos industriais encontraram a mão de obra, qualificada e não qualificada, de que necessitavam. O mercado interno continuou se desenvolvendo, apesar da alta dos preços. A técnica acompanhou, propondo regularmente seus serviços sempre que se fazia necessário. Os mercados externos abriram-se em cadeia, um após outro. E mesmo os lucros decrescentes, a queda muito forte, por exemplo, dos lucros da indústria do algodão depois do primeiro boom, não provocaram uma crise. Os enormes capitais acumulados foram transferidos para outro lugar e as estradas de ferro sucederam ao algodão. Em suma, todos os setores da economia inglesa responderam às exigências dessa investida vigorosa da produção, sem bloqueios, sem avarias. Logo, não é toda a economia nacional que deve ser responsabilizada.
Aliás, na Inglaterra, a revolução do algodão surgiu da vida comum. Na maioria dos casos, as descobertas são feitas por artesãos. Os industriais são, com frequência, de origem humilde. Os capitais investidos, fáceis de obter através de empréstimos, foram no início de escasso volume. Não foi a riqueza adquirida, não foi Londres e seu capitalismo mercantil e financeiro, quem provocou a espantosa mutação. Londres só obterá o controle da indústria depois da década de 1830. Assim se vê admiravelmente, e com base num vasto exemplo, que é a força, a vida da economia de mercado e mesmo da economia de base, da pequena indústria inovadora e, não menos, do funcionamento global da produção e das trocas, que tem a responsabilidade pelo desenvolvimento do que em breve será chamado de capitalismo industrial. Este só pôde crescer, adquirir forma e força, na medida do avanço da economia subjacente. Entretanto, a Revolução Industrial Inglesa certamente não teria sido o que foi sem as circunstâncias que fizeram então da Inglaterra, praticamente, a senhora incontestada do mundo. A Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, como se sabe, para isso contribuíram largamente. E se o mundo algodão se consolidou de forma duradoura foi porque o motor se viu incessantemente realimentado pela abertura de novos mercados. A América Portuguesa, a América Espanhola, o Império Turco, as Índias, o mundo foi o cúmplice eficaz, sem querer, da Revolução Inglesa. De modo que a discussão tão acerba entre os que somente aceitam uma explicação interna do capitalismo e da Revolução Industrial por uma transformação das estruturas socioeconômicas, e aqueles que só querem ver uma explicação externa, na verdade, a exploração imperialista do mundo, essa discussão parece-me sem objetivo. Não explora o mundo quem quer. É necessária uma potência prévia lentamente amadurecida. Mas é certo que essa potência, se forma mediante um trabalho lento sobre si mesma, reforça-se pela exploração de outros e, no decorrer desse duplo processo, a distância que a separa deles aumenta. As duas explicações, interna e externa, estão, pois, inextricavelmente misturadas. Eis-me chegado a um momento de concluir. Não estou certo de que tenha convencido o leitor. Mas duvido ainda mais de que consiga convencê-lo agora, confiando-lhe, para terminar as minhas explicações, o que penso do mundo e do capitalismo odiernos, à luz do mundo e do capitalismo de ontem, tal como os vejo e como tentei descrevi-los. Mas não me mistere que a explicação histórica vá até o tempo presente, que ela se justifique por esse encontro. Sem dúvida, o capitalismo de hoje mudou de tamanho e de proporções, de um modo fantástico. Adequou-se às mudanças de base e dos meios, estes fantasticamente ampliados também. Mas, mutantes mutandis, duvido de que a natureza do capitalismo tenha mudado radicalmente. 3 provas vêm em meu apoio. O capitalismo permanece fundamentado numa exploração dos recursos e das possibilidades internacionais. Por outras palavras, existe em dimensões mundiais ou, pelo menos, tende para o mundo inteiro. Sua grande tarefa atual, reconstituir esse universalismo. Apoia-se sempre, obstinadamente, em monopólios de direito ou de fato, apesar das violências desencadeadas a esse respeito contra ele. A organização, como se diz hoje, continua a fazer funcionar o mercado. Mas é errôneo considerar que seja esse um fato verdadeiramente novo. Mais ainda, apesar do que habitualmente se diz, o capitalismo não abrange toda a economia, toda a sociedade que trabalha. Jamais encerra uma e outra no sistema, o dele, e que seria perfeito. A tripartição de que falei antes, vida material, economia de mercado, economia capitalista, esta com enormes adjunções, conserva um surpreendente valor atual de discriminação e de explicação. Para nos convencermos disso basta conhecer por dentro algumas atividades presentes, características, situadas nesses diferentes patamares. No andar térreo, mesmo na Europa, onde existe ainda tanto autoconsumo, serviços que a contabilidade nacional não integra, tantas barracas e pequenas lojas artesanais. No patamar médio, seja exemplo um confeccionador de vestuário. Ele está submetido, em sua produção e no escoamento de sua produção, à estrita e mesmo feroz lei da concorrência.
um momento de desatenção ou de fraqueza de sua parte, e é a debacle. Mas eu poderia citar, No Último Andar, entre outras, duas enormes firmas que conheço, supostamente concorrentes. E as únicas concorrentes no mercado europeu, uma francesa, a outra alemã. Ora, é-lhes perfeitamente indiferente que as encomendas sejam confiadas a uma ou a outra, porquanto há uma fusão de seus interesses, seja qual for a via adotada para esse efeito. Confirmo-me assim na minha opinião, a qual aderi pessoal e lentamente, a saber, o capitalismo deriva, por excelência, das atividades econômicas desenvolvidas na cúpula ou que tendem para a cúpula. Por conseguinte, esse capitalismo de alto voo flutua sobre a dupla espessura subjacente da vida material e da economia coerente do mercado, representa a zona de alto lucro. Fiz assim dele um superlativo. O leitor poderá criticar-me por isso, mas não sou o único dessa opinião. Em seu opúsculo de 1917, O Imperialismo, Estágio Supremo do Capitalismo, Lenin afirma por duas vezes: o capitalismo é a produção mercantil em seu mais alto grau de desenvolvimento. Dezenas de milhares de grandes empresas são tudo, dezenas de milhões de pequenas empresas nada são. Mas essa verdade evidente de 1917 é uma verdade velha, muito velha. O defeito dos estudos de jornalistas, economistas, sociólogos, e com frequência o de não levarem em conta as dimensões e as perspectivas históricas. Muitos historiadores não fazem, aliás, a mesma coisa, como se o período que eles estudam existisse em si, fosse um começo e um fim. Lenin, que é um espírito perspicaz, assim escreve no mesmo opúsculo de 1917. O que caracterizava o antigo capitalismo, onde reinava a livre concorrência, era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo atual, onde reinam os monopólios, e a exportação de capitais. Estas afirmações são mais do que discutíveis. O capitalismo sempre foi monopolista, e mercadorias e capitais nunca deixaram de viajar simultaneamente, tendo os capitais e o crédito sido sempre o meio mais seguro de alcançar e forçar o mercado exterior. Muito antes do século XX, a exportação de capitais foi uma realidade cotidiana, para Florença desde o século XIII, para Augsburgo, Antuérpia e Genova no século XVI. No século XVIII, os capitais correm a Europa e o mundo. Todos os meios, procedimentos e estratagemas do dinheiro não nasceram em 1900 ou em 1914, precisaria dizê-lo. O capitalismo conhece-os todos e, ontem como hoje, a sua característica e a sua força são de poder passar de um estratagema para outro, de uma forma de ação para outra, de mudar 10 vezes suas baterias segundo as circunstâncias da conjuntura e, assim fazendo, permanecer bastante fiel, bastante semelhante a si mesmo. O que lamento, por minha parte, não como historiador, mas como homem do meu tempo, é que, tanto no mundo capitalista quanto no mundo socialista, seja recusada uma distinção entre capitalismo e economia de mercado. Aqueles que, no Ocidente, atacam os malefícios do capitalismo, os homens políticos e os economistas respondem ser esse um mal menor, o avesso obrigatório da livre empresa e da economia de mercado. Não creio nisso. Aqueles que, segundo um movimento sensível até na União Soviética, se inquietam com a falta de agilidade da economia socialista e gostariam de lhe propiciar mais espontaneidade, eu traduziria: mais liberdade, a resposta e ser esse um mal menor, o avesso obrigatório da destruição do flagelo capitalista. Tampouco creio nisso. Mas a sociedade que, para mim, seria ideal, e possível. Em todo caso, não penso que ela tenha muitos partidários através do mundo. É com esta afirmação geral que poria fim, de bom grado, às minhas explicações, se não tivesse uma última confidência de historiador a fazer. A história está sempre recomeçando, está sempre se fazendo e se superando. Seu destino e o mesmo de todas as ciências do homem. Não acredito, pois, que os livros de história que escrevemos sejam válidos por decênios e decênios. Não existe um livro escrito de uma vez por todas, e todos nós o sabemos.
A minha interpretação do capitalismo e da economia baseia-se numa vasta e assídua frequentação de arquivos e em numerosas leituras, mas, em última instância, em números não suficientemente numerosos, não suficientemente ligados uns aos outros, mais no qualitativo do que no quantitativo. As monografias que dão curvas de produção, taxas de lucro, taxas de poupança, que apresentam balanços sérios de empresas, que mais não sejam uma estimativa aproximada da usura do capital fixo, são raríssimas. Procurei em vão, junto de colegas e amigos, informações mais precisas nesses diversos domínios, mas com magros resultados. Ora, e nessa direção, em meu entender, que pode existir uma saída para fora das explicações em que me encerrei, a falta de melhor. Dividir para melhor compreender, dividir entre 3 planos ou 3 etapas, é mutilar, forçar a realidade econômica e social bem mais complexa. Na verdade, e o conjunto que cumpre apreender para, ao mesmo tempo, entender as razões da mudança das taxas de crescimento que ocorreu simultaneamente com o maquinismo. Uma história totalizante, globalizante, seria possível se, no domínio da economia do passado, lográssemos incorporar os métodos modernos de uma certa contabilidade nacional, de uma certa macroeconomia. Acompanhar o movimento da renda nacional pro capite, reconsiderar uma obra pioneira de história, a de René Baeriel sobre a Provença dos séculos 17 e 18, tentar estabelecer correlações entre orçamento e renda nacional, tentar medir o intervalo, diferente segundo as épocas, entre produto bruto e produto líquido, segundo os conselhos de Simon Kuznets, cujas hipóteses a esse respeito me parecem capitais para uma compreensão do crescimento moderno. Tais são as tarefas que eu proporia de bom grado a jovens historiadores. Nos meus livros, abri de tempos em tempos uma janela sobre essas paisagens que só se vislumbram imprecisamente, mas uma janela não pode ser suficiente. Seria indispensável uma investigação, se não coletiva, pelo menos coordenada. O que não quer dizer, bem entendido, que essa história de amanhã venha a ser a história econômica Nevariatur. A contabilidade econômica, tanto quanto possível, é um estudo do fluxo, das variações da renda nacional, não à medida da massa dos patrimônios, das fortunas nacionais. Ora, essa massa, também acessível, deve ser estudada. Haverá sempre, para os historiadores e para todas as outras ciências do homem, e para todas as ciências objetivas, uma América a descobrir,